Você já imaginou como seria perseguir uma ideia e depois se tornar o maior defensor dela? Essa é a história de Paulo de Tarso. Hoje vamos conhecer a vida incrível desse homem que começou destruindo a fé cristã, mas terminou levando-a para o mundo inteiro. Então prepare-se para conhecer a história do maior propagador do evangelho que a história já viu. Paulo nasceu na cidade de Tarso, localizado na região da Cilícia, uma cidade famosa por sua cultura e educação, que era parte do Império Romano. Tarso era um importante centro de comércio e filosofia, e como cidadão de lá, Saulo cresceu exposto a diversas culturas e filosofias, embora sua educação e criação fossem profundamente judaicas. Saulo era judeu, pertencente à tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Essa linhagem era motivo de orgulho, pois Benjamim era uma das tribos mais importantes, e Saulo tinha zelo pelas tradições de seus antepassados. Ele também era um fariseu, grupo religioso conhecido por sua rígida observância à lei de Moisés e suas tradições. Além disso, Saulo tinha cidadania romana, algo raro para judeus, o que lhe deu muitos privilégios ao longo de sua vida. Isso significava que ele tinha direitos legais especiais, como, por exemplo, direito a um julgamento justo e não apenas ser punido sem condenação, algo que ele usaria em sua defesa em algumas ocasiões. Desde jovem, Saulo foi enviado a Jerusalém para ser educado por um dos mais respeitados mestres da época, Gamaliel, que era conhecido por sua sabedoria e moderação. Sob a orientação de Gamaliel, Saulo se tornou um especialista na lei judaica, profundamente zeloso das tradições e doutrinas dos fariseus, o que o fez defender a fé de seus antepassados com todo vigor. Antes do seu encontro com Cristo, Saulo era um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia e desonrava a fé judaica e distorcia a verdade sobre Deus. Sua convicção era tão forte que ele se dedicava com grande fervor a destruir essa nova seita, conhecida como o Caminho. Saulo recebeu autoridade dos principais sacerdotes para prender e torturar os cristãos, levando-os a julgamento. Ele participou ativamente do martírio do Estevão, o primeiro mártir cristão, e essa ação só aumentou sua fúria contra os seguidores de Cristo. Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. Ele viu os cristãos como uma ameaça à pureza da fé judaica e estava disposto a fazer de tudo para acabar com eles. A vida de Saulo mudou radicalmente em uma viagem que ele fez para Damasco. Ele havia recebido carta dos líderes religiosos de Jerusalém, dando-lhe autoridade para prender qualquer cristão que encontrasse em Damasco e levá-los de volta a Jerusalém em correntes. No caminho, Saulo foi surpreendido por uma luz brilhante que o cercou e ele caiu por terra. Uma voz que ele não reconheceu de imediato disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Saulo, confuso e cego pela luz, perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer." Cego e dependente de seus companheiros, Saulo foi levado a Damasco. Durante 3 dias ele ficou sem enxergar, sem comer ou beber. Nesse período, Deus revelou a um discípulo chamado Ananias que ele deveria ir até Saulo e orar por ele. Ananias hesitou, pois sabia da reputação de Saulo como perseguidor, mas obedeceu. Quando Ananias colocou as mãos sobre ele, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Logo após, Saulo foi batizado. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, onde pregou o evangelho e fundou várias igrejas. Durante essas viagens, ele escreveu muitas de suas cartas, orientando e encorajando as igrejas. Em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia e pregaram em Chipre e na região da Galácia, incluindo as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Foi provavelmente depois dessa viagem que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, provavelmente da Antioquia, para corrigir o desvio doutrinário da igreja de lá, que estava sendo influenciada por falsos mestres. Em sua segunda viagem, Paulo foi acompanhado por Silas e passou por lugares como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Durante sua estada de 1 ano e meio em Corinto, ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses com palavras de encorajamento para uma igreja que estava sofrendo perseguição. E em sua terceira viagem, Paulo visitou novamente várias igrejas fundadas anteriormente e passou 2 anos em Éfeso.
Durante esse período, ele escreveu 1 Coríntios, corrigindo problemas de comportamento e disputas doutrinárias na igreja. Mais tarde, enquanto estava na Macedônia, ele escreveu 2 Coríntios, para consolar e fortalecer os coríntios em sua fé. Durante essa viagem, Paulo também escreveu Romanos, provavelmente em Corinto, com o objetivo de preparar sua visita a Roma e expor sua compreensão do Evangelho. Paulo enfrentou muitos sofrimentos e perseguições durante sua vida missionária. Ele foi preso diversas vezes, açoitado, apedrejado e até mesmo naufragou 3 vezes. Em Listra, Paulo foi apedrejado e deixado como morto, mas milagrosamente sobreviveu. Ele também teve que lidar com falsos mestres e divisões dentro das igrejas que fundou. Além disso, Paulo mencionou que tinha um espinho na carne, uma aflição constante que ele pediu a Deus para remover, mas Deus respondeu: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Após a sua 3ª viagem missionária, Paulo foi para Jerusalém, onde foi preso sob a acusação de pregar contra a lei judaica e de profanar o templo. Diante do perigo iminente, Paulo usou seu direito de cidadão romano e apelou para ser julgado diante do imperador em Roma. Em sua primeira prisão em Roma, Paulo ficou sob prisão domiciliar por 2 anos, onde teve certa liberdade para receber visitantes e continuar pregando. Durante esse tempo, ele escreveu as cartas da prisão, como Efésios, escrita para incentivar a unidade e o amor da igreja; Filipenses, uma carta cheia de alegria e gratidão pela cooperação financeira que os irmãos em Filipos davam; Colossenses, focada na supremacia de Cristo; Filemão, uma carta pessoal a Filemão, pedindo clemência para Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu ao cristianismo e era de muita utilidade para Paulo. Após ser libertado, Paulo continuou seu trabalho missionário. Durante esse período, ele escreveu 1 Timóteo, provavelmente da Macedônia. Essa carta foi enviada a Timóteo, que estava liderando a igreja em Éfeso. Paulo o encorajou a combater falsos ensinamentos e a cuidar da organização da igreja. Paulo escreveu a Tito, que estava em Creta, para instruí-lo sobre a organização das igrejas e a promoção da boa conduta cristã. Em algum momento após o ano 64 d.C., Paulo foi preso novamente, durante a perseguição aos cristãos feita pelo imperador Nero. Desta vez, ele foi mantido numa prisão muito mais severa e sabia que sua execução estava próxima. Durante essa prisão, Paulo escreveu sua última carta, 2 Timóteo, no qual expressa sua solidão e seu desejo de ver Timóteo uma última vez. Ele também reafirma sua fé em Cristo e declara que completou a sua missão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De acordo com registros históricos, Paulo foi decapitado em Roma, provavelmente por volta do ano 67 d.C., selando sua vida como um dos maiores missionários e teólogos da história cristã. Paulo foi martirizado em Roma, mas seu impacto foi eterno. Ele dedicou sua vida a espalhar o Evangelho de Cristo, fundando igrejas e escrevendo cartas que moldaram o cristianismo para sempre. Hoje, essas cartas são parte do Novo Testamento e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A vida de Paulo é um verdadeiro exemplo de transformação. Ele passou de alguém que perseguia a fé cristã para um dos seus maiores defensores. E sua história nos ensina que ninguém está fora do alcance de Deus. Paulo nos mostrou que, independente do nosso passado, Deus pode usar nossa vida de maneira extraordinária. Sua fé inabalável, sua coragem em minhas provações e sua dedicação a espalhar o Evangelho continua a ser um guia para nós até hoje. E se Deus pôde fazer isso com Paulo, o que será que Ele pode fazer na sua vida? Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.